Olá, colegas, professores do curso de Licenciatura em Computação pela UAB, UEL, Universidade Estadual de Londrina, na modalidade EAD, e pelo Polo de Prudentópolis que eu estou falando. Meu nome é Joana Gardas e o objetivo deste vídeo é fazer uma síntese das ideias de Dermeval Saviani encontradas no livro Escola e Democracia. O autor, ele busca fazer uma análise da intervenção das diversas teorias pedagógicas na questão da marginalidade, onde um dos principais objetivos de Saviani seria sacudir a máquina político-educacional, balançando as curvaturas das varas, em busca de seu equilíbrio ideal, e compreender também a pedagogia histórico-crítica proposta pelo autor. Numa reflexão ampla sobre a educação, onde se identificam as causas da marginalidade, a relação da escola à sociedade e o papel do professor, bem como o conteúdo aplicado tanto na pedagogia tradicional, nova, tecnicista, são o foco do autor. É possível, através dessa leitura, a gente intrigar-se, questionar-se e até motivar-se a buscar uma visão mais crítica da nossa própria prática. O início do livro de Saviani, logo no início do livro de Saviani, são levantadas questões de dois grupos antagônicos. No primeiro deles estão as teorias não críticas, classificadas como a pedagogia tradicional, nova e tecnicista, pelas quais se defende erradicar a marginalidade da sociedade, e a tecnicista aparece como aquela que teria então mais sentido né, nessa possibilidade. A marginalidade é considerada um desvio, por Saviani, fenômeno individual que devesse ser corrigido, e a educação, então, nesse processo, serviria para corrigir este desvio. Assim, teria uma margem de autonomia em relação à sociedade. Já no segundo grupo, Saviani coloca as teorias crítico-reprodutivistas. Elas estão divididas em teoria do sistema de ensino como violência simbólica, teoria da escola como aparelho ideológico do Estado e a teoria da escola dualista. Nesse segundo grupo, de maneira oposta ao primeiro, a educação aparece como um fator agravante. Pela discriminação, responsável pela marginalidade, e onde essa marginalidade é vista como inerente à sociedade, da qual a educação é então dependente. A escola, nesse segundo grupo, assim, apresentado por Saviani, reforça e legitima a marginalização social pela marginalização cultural. Assim sendo, o autor salienta que estes dois grupos explicam a marginalização na forma da relação entre educação e sociedade. Mais para frente, ele usa a metáfora da curvatura da vara. O que seria essa metáfora da curvatura da vara? Bem, com base nessa metáfora, o autor ele justifica um processo de tentativa de ajuste da educação. Então, quando a vara está torta, não basta colocar na posição correta para endireitá-la. É preciso curvá-la para o lado oposto, segundo o autor. Essa citação também ela é citada ela vem de Lenin e é citada por Althusser. Então, ele faz tipo uma comparação, ele diz assim: quanto mais se falou em democracia na escola, menos ela foi democrática. E quanto menos se falou em democracia, ela esteve mais articulada com a construção de uma ordem democrática. Então, Saviani parece puxar essa vara para o lado oposto propositalmente, para numa esperança assim de centralizá-la, mas não na escola tradicional, a escola nova, mas na valorização dos conteúdos que ligam então a uma pedagogia chamada de revolucionária. Criticando a pedagogia tradicional, o que o autor diz? O autor Saviani defende uma pedagogia ativa, concentra assim numa troca de conhecimentos e iniciativa dos alunos. Aqui, então, estaria o que é revolucionário da pedagogia histórico-crítica, com propostas do escola novismo, métodos sofisticados, escolas bem equipadas, entre outros. Ele aproveita essas propostas e ele diz que seria possível adaptá-las às camadas populares, onde são maiores as dificuldades de aprendizagem. E assim, uma escola seria mais articulada com os interesses do povo. Nessa escola, os métodos, então, levariam em conta o quê? Levariam em conta os interesses dos alunos, em primeiro lugar, mas sem abrir a mão, assim, da iniciativa do professor. Esses métodos teriam presente, então, o quê? Teriam presente a vinculação entre educação e sociedade, onde o ponto de partida do ensino seria o quê? Seria a prática social. Mas seria necessário transformar as relações de produção que estão impedindo a construção de uma sociedade realmente igualitária. Quanto às relações sociais
prevalecessem sobre as relações naturais, a escola, enfatizando o mundo produzido pelo homem, pela cultura, e tomando conta de um conhecimento elaborado, ela sim teria o papel de socializar o saber que foi sistematizado, de forma também que ela acabaria se fortalecendo como instituição escolar. Defendendo que a pedagogia histórico-crítica nos diz que é viável, mesmo numa sociedade capitalista, não reproduzir a situação vigente, mas atentar aos interesses da maioria, explorados pela classe dominante, Saviani está nos dizendo o quê? Saviani diz estar consciente da determinação exercida pela sociedade sobre a educação. Então, esse fato acabaria, então, tornando a crítica. Ele acredita que a educação também interfere sobre a sociedade, contribuindo para a sua própria transformação, fato que acaba tornando-a histórica. Nesse sentido, o autor traz a pedagogia crítica, pela qual a gente pode compreender que, para ser histórico-crítica, ela é determinada socialmente, mas também pode transformar as próprias relações sociais. O autor também aponta um conceito de consciência crítica. Entendemos, então, que exercendo essa consciência crítica, a escola pode ser um local de democratização, de discussão, de participação social e também cidadania, enfrentando obstáculos, buscando unir a teoria à prática com compromisso e comprometimento da própria coletividade. A partir do momento que eu li a obra de Saviani, acabei percebendo, então, que não só ele traz uma pedagogia histórico-crítica muito importante para balizar, alicerçar nossas propostas curriculares no interior das escolas e no próprio PPP da escola, também contribui para a construção de uma gestão democrática da escola pública. E juntamente com a liderança do gestor, defendido por Heloísa Luque, fala sobre a escola, sobre a gestão democrática da escola pública, a gente pode, então, de repente, unir essas duas visões. Então, a pedagogia histórico-crítica não só contribui para que se efetive um processo de ensino-aprendizagem coerente, importante, um processo de ensino-aprendizagem significativo e com muito sentido para o aluno, como também possibilita que haja um repensar da gestão democrática tão reiterada nos dias de hoje. Então, eu agradeço a todos vocês, essas seriam as ideias principais do livro de Saviani, Escola e Democracia, e eu espero vocês no próximo vídeo.